Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de Álgebra Linear 2. Sou o professor Anderson e hoje a gente vai começar estudando aí o tópico do primeiro bimestre, né? Que são os espaços com produto interno. Nessa aula eu vou revisar, tá? Brevemente o que são os espaços vetoriais. Aí no final da aula a gente define o que significa, né? Dizer que um espaço vetorial está munido com um produto interno. E a gente revisa também, define também o conceito de norma, tá? No início, a gente vai considerar os espaços vetoriais com produto interno sobre os números reais, tá? O conceito de espaço vetorial você pode definir sobre qualquer corpo, tá? Eu acho que talvez vocês tenham visto lá em Álgebra 2, em Álgebra Linear 1, né? Lá no segundo ano. Espaços vetoriais sobre os reais só, né? Mas esse conceito é mais geral, você pode considerar sobre qualquer corpo, tá? Então, por exemplo, sobre os reais, sobre os complexos, espaços vetoriais sobre os racionais, espaços vetoriais sobre o conjunto dos inteiros módulo P, né? Em que P é o número primo, né? Porque ZP a gente vê lá no terceiro ano em álgebra que é corpo, tá? Só que quando a gente fala com espaço produto interno, a gente vai nós vamos nos restringir, né? Ao caso em que K ou é o conjunto dos números reais, ou K é o conjunto dos números complexos, tá? A princípio a gente vai usar esse caso. Vamos simplificar um pouco, tá? Vamos considerar. Então, a princípio, espaços vetoriais são reais, tá? Igual a gente viu lá em Álgebra Linear. Álgebra Linear 1, né? Aí mais adiante a gente vê os espaços vetoriais sobre os complexos, tá? Aqui tá. Fiz o Czinho errado ali, é esse C aqui. Como usual, eu vou denotar vetores por letras minúsculas, tá? Letras latinas minúsculas. E os escalares, né? Por letras gregas. Tá? Alfa, beta, gama, lambda e assim por diante. Tá? Então, então, em geral, né? Por exemplo, alfa vai denotar um número real. Depois vai denotar um número complexo, tá? Aí já tem o V, um espaço vetorial, né? Então, U denota um vetor de V, ou seja, um elemento de V, né? Então, só lembrando, né? Se eu tenho um espaço vetorial V sobre R, né? Os números reais, né, que multiplicam ali os elementos de V são os escalares. Isso a gente viu lá desde esse termo, né? Desde lá de geometria analítica, né? E os elementos do espaço vetorial V são vetores, tá? Então vamos relembrar a definição de espaço vetorial. Vamos considerar K um corpo qualquer? Qualquer corpo, tá? E V um conjunto não vazio. E vamos definir duas operações, tá? Uma que eu vou chamar de uma operação de adição, né? E uma operação de multiplicação por escalar. E nós vamos dizer, né, que V é um K espaço vetorial ou um espaço vetorial sobre K se nós temos que 8 condições são satisfeitas. Tá? Se você achar esquisito aqui pensar num corpo genérico, pensa nos reais, tá? Reais ou complexos, tá? Então, aqui na segunda operação, ó, você vai pegar um elemento do corpo e um elemento, um vetor, né? E vai fazer esse produto, tá? Nessa operação aqui, ó, você está pegando dois elementos do corpo, do espaço vetorial e associando esse elemento aqui. Então, esse aqui a gente fala que é a soma, né, entre U e V. E esse cara aqui é o produto, né, do vetor V pelo escalar alfa, tá?
se você olhar, né, toda essa operação ocorre só dentro do V, né? Nós pega dois elementos de V e associa um elemento de V. Essa operação não, nós pegamos um elemento do corpo, né, que é fora, né, do meu espaço vetorial, e um elemento do espaço vetorial e associa um elemento do espaço vetorial. Essa aqui a gente pode chamar de uma operação externa, tá? Então, quais são as propriedades que um espaço vetorial tem que satisfazer, né? A soma é associativa. Aqui, ó, nos dois lados da igualdade, o parênteses significa a ordem da que eu estou fazendo a soma, né? Ó, aqui do lado esquerdo da igualdade, primeiro estou fazendo a soma 1 mais V, né? Para depois somar com W. Desse lado aqui, estou fazendo primeiro a soma V mais W para depois somar com U. O que está falando aqui, se eu tenho espaço vetorial, tanto faz a forma como eu faço a soma, tá? Ou seja, na prática, se você está no espaço vetorial, você não precisa usar os parênteses, tá? Porque essa soma tanto faz como... Independe de como você faz, né? A ordem para realizar essa soma, tá? A segunda propriedade é comutativa. Ou seja, você pode inverter a ordem em que você faz a soma de dois vetores, tá? Fazer a soma de U mais V é a mesma coisa que fazer a soma V mais U, tá? Independentemente de quais sejam os vetores U e V, tá? A propriedade A3 me fala o quê? Que existe um vetor no meu espaço, tá? Que eu vou denotar por zero, mas não é zero, tá? É o que a gente vai chamar de vetor nulo. Depende do seu espaço, tá? Se o espaço for espaço vetorial de matrizes, esse zero vai representar a matriz nula. Se esse espaço for espaço vetorial de funções, esse zero representa a função nula, e assim por diante, tá? Então, quem é um vetor nulo? É um vetor, ou seja, um elemento do V, que satisfaz a seguinte propriedade. Para todo vetor Vzinho que eu pegar no espaço, V mais esse vetor nulo resulta no próprio vetor V. Não está falando aqui, mas esse vetor é único, tá? Cada espaço vetorial só tem um elemento neutro, né? Um vetor nulo, tá? E a quarta propriedade que envolvendo a soma é a propriedade de existência de um oposto. Ou seja, pega um vetor V. Então, nesse espaço vetorial, existe um outro vetor que vai ser único, que satisfaz a propriedade. Então, existe um único vetor x, tal que V mais x é o vetor nulo do espaço. Esse vetor x é o que a gente chama de oposto, né, do V, ou simétrico, tá? Ou ainda inverso aditivo, mas é mais comum usar o oposto, tá? A gente denota por menos V, tá? Então, quem é o menos V? O oposto de V. É o vetor que satisfaz isso. É o único vetor que satisfaz isso. Tá? Ou seja, se você tem uma equação desse tipo aqui, ó, isso equivale a dizer que o vetor x é o oposto de V. Tá? Se você parar para prestar atenção aqui, essas quatro propriedades são justamente aquelas quatro propriedades que a gente usa para definir grupo abeliano. Tá? Então, todo espaço vetorial, se eu considerar com relação a apenas a operação interna, ele é um grupo abeliano, tá? Então, se V é um K espaço vetorial, então, se eu olhar V unido com a soma, esquece o produto lá. Isso aqui é um grupo abeliano. Né? Porque o grupo tem que satisfazer três propriedades, né? A operação tem que ser associativa, tem que existir um elemento neutro, e todo elemento tem que ter um inverso, né? Que no caso, como eu estou olhando com a soma, o inverso a gente costuma chamar de oposto. Que são justamente as propriedades A1, A3, A4. Se além disso, o grupo for comutativo, né? O
que é a operação aqui, a propriedade 2, a gente fala que o grupo é abeliano ou comutativo, né? Tá? Então, todo espaço fatorial, se eu olhar com respeito a apenas a operação de adição, ele é um grupo abeliano, tá? Agora com relação à multiplicação por escalar lá. No espaço fatorial também tem que satisfazer a propriedade associativa. Vocês têm que valer isso. Então aqui do lado esquerdo é igualdade. Então o parênteses, né, nos dois lados significa o que eu estou fazendo antes, né? A primeira operação. Aqui, ó, primeiro se multiplica o alfa pelo beta. E depois multiplica pelo vetor v. Note que o produto alfa-beta é o produto dentro do corpo, tá? Então é a operação do corpo que você está fazendo aqui. No contexto fica claro, né? Porque alfa e beta são elementos do corpo. Então a única coisa que você consegue fazer entre eles é multiplicar, utilizando a operação do corpo. Aí o resultado alfa-beta é um elemento do corpo, é um escalar. Aí esse escalar multiplica o vetor v. Aí quando você multiplica pelo vetor, isso é a operação do espaço vetorial. Do lado direito, primeiro você vai multiplicar beta por v. Aqui dentro do parênteses é a operação do espaço vetorial. É essa operação aqui, ó. Você pega um escalar e multiplica por um vetor. Resultado desse parênteses é um vetor. Aí alfa vai multiplicar um vetor. Então, de novo, alfa vai multiplicar. Para fazer esse produto de alfa por beta v, do lado direito, essa é a operação dentro do espaço vetorial também, tá? Então, o que essa operação basicamente está me dizendo? Que eu não preciso usar parênteses, tá? Tanto faz. O que tanto faz primeiro multiplicar alfa por beta, né? Ou primeiro multiplicar beta por v. Tá? A ordem que eu faço os produtos ele não interfere. Tá? Para quem não entendeu ainda, ó, o que significaria isso aqui? Vou pegar um caso lá, espaço vetorial real. Que seria fazer o 2 vezes 3 vezes um vetor. Isso é a mesma coisa que fazer 2 vezes 3 vezes o vetor v, ou seja, é o vetor 6v. Que tá é bem intuitivo, né? A propriedade M2 fala o seguinte: todo corpo tem o que a gente chama de identidade, né? Que geralmente nós denotamos pelo número 1. Então, no caso aqui, caem os números reais, né? O número 1 multiplicado por qualquer vetor é o próprio vetor, tá? No caso dos números complexos, né? A identidade também vai ser o número 1, tá? Então, o produto da identidade do corpo por qualquer vetor é o próprio vetor, tá? Aí as propriedades M3 e M4 são as distributivas, né? Que são... que vocês chamam de chuveirinho, né? Então, se eu tenho alfa mais beta multiplicar V, como é que você faz produto? Primeiro faz alfa V, depois você faz beta V. E segue a operação, né? Aqui é soma. Também, se eu tenho um alfa que multiplica a soma U mais V, você pode fazer o chuveirinho. Isso é alfa U mais alfa V, tá? Isso está falando das propriedades M3 e M4, ok? Alguns exemplos. Pega n um número natural, tá? Positivo. Então, Kn munido com as operações usuais, né? De soma e multiplicação por escalar. É um espaço fatorial sobre o corpo, tá? Que K é um corpo qualquer. Então, pensa no Rn. Como é que você faz a soma em Rn, né? Soma coordenada a coordenada. Se eu trocar o Rn, o R por qualquer outro conjunto e definir a operação análoga, né? Somando coordenada a coordenada. É isso que eu estou fazendo. Então pega cá um corpo qualquer. Então se eu definir a soma desse tipo, dessa forma, né? Somando coordenada a coordenada. E o produto por escalar. Então pega um vetor em Kn e multiplica por um número lambda. Um número quer dizer um escalar lambda.
Como é que você vai fazer essa operação? Você vai multiplicar todas as coordenadas por lambda. Então isso é um K espaçatorial. Tá? O caso particular aqui, que eu não poderia ter colocado, todo o corpo é um K espaçatorial. Quem são as operações desse espaço? São as próprias operações do corpo. Tá? É a soma de elementos do corpo. E o produto por escalar é o próprio produto, a multiplicação que tem no corpo, tá? Ou seja, que é o caso particular aqui em que n é 1. Tá? Eu coloquei alguns exemplos aqui, mas já vou fazer só o último, tá? Que na verdade isso aqui é só uma revisão, né? Se for ficar verificando essas 8 propriedades para todos, a aula vai ter umas 5 horas, tá? Segundo exemplo, pega os polinômios P de x, né? O conjunto de todos os polinômios numa indeterminada x. Aqui eu coloquei x maiúsculo, mas geralmente a gente usa minúsculo, tá? Mas na prática tanto faz, tá? X é só um símbolo que eu fixei. Tipo, é um indeterminado, tá? Então pega o conjunto de todos os polinômios aqui, tá? Então note que ele tem que ter uma hora vai parar aqui, tá? O n aqui. Ou seja, se eu pegar o alfa n mais 1, xn mais 1, alfa n mais 1 é 0. Todos os escalares que estão multiplicando potências de x com expoente maior que n serão zeros, tá? Então pega todos os polinômios possíveis, tá? Os constantes, o polinômio nulo, pega os polinômios de grau 1, grau 2, grau 3 e assim por diante, todos, tá? Tô falando assim, são polinômios finitos, tá? Mas não todos de mesmo grau. Aqui você pode ter, nesse conjunto tem polinômio de grau 2, grau 3 e assim por diante, tá? Então aqui os coeficientes. Aqui também tá errado, né? Porque eu tô usando alfa ali, né? Alfa 0, alfa 1, alfa n. Vem de um corpo K, tá? Então pego todas as expressões dessa forma, tá? Aqui com n variando à vontade, tá? E de modo que esses caras aqui são elementos de um corpo. Pensa nos reais, né? Se for meio complicado pra enxergar. Tá? Se eu pegar esse conjunto e considerar ele munido com as operações usuais de soma de polinômios, né? Como funciona a soma, né? Então aqui para simplificar eu peguei dois polinômios de mesmo grau, tá? Você vai definir a soma, você pode supor que eles têm mesmo grau, né? Porque se não tiver, você considera vários termos com escalares nulos, tá? E define da mesma forma. Então pega os dois polinômios, como é que você vai somar? Você vai somar os coeficientes correspondentes, né? Ó. Então vai fazer alfa 0 mais beta 0, alfa 1 mais beta 1, alfa 2 mais beta 2, até o alfa n mais beta n. Aí o alfa 1 mais beta 1 você multiplica por x, alfa 2 mais beta 2, x quadrado, assim por diante. Tá? E como é que é a multiplicação por escalar? Lambda, quero multiplicar um polinômio aqui. Como é que você faz? Você vai pegar lambda e multiplicar todos os coeficientes. Tá? Todos os elementos do corpo. Note todas as somas aí que a gente fez e todos esses produtos. Isso aqui é uma soma, são somas, né? Dentro do corpo. Está somando elementos do corpo. E esses produtos aqui, ó, são produtos também dentro do corpo, tá? Que é alfa 0, alfa 1, alfa 2, alfa n e o lambda são todos elementos do corpo, tá? Então, essas duas operações definidas assim, né, torna esse conjunto dos polinômios um K espaço fatorial, tá? Sobre qualquer corpo K. Também é conjunto das matrizes. Agora você fixa uma ordem, tá? Então,
pega todas as matrizes de mesma ordem. Ordem M por N. Então considera as operações usuais, tá? De soma de matrizes, né? Pega duas matrizes de mesma ordem. Como é que você soma? Soma a entrada correspondente, né? Como é que você multiplica uma matriz por um escalar? Né? Você vai em todas as entradas da matriz e multiplica pelo mesmo escalar. Essas duas operações tornam esse conjunto de matrizes de ordem M por N um espaço vetorial sobre o corpo K, tá? Aqui eu estou pensando nas matrizes com entradas no corpo, tá? Então todos esses alfa i's, j's e os beta i, j são elementos do corpo, tá? Esse exemplo aqui eu vou fazer com vocês, tá? Que eu acho que é talvez o mais difícil. Vamos fixar um corpo K qualquer. E X um conjunto. Que conjunto? Qualquer um. Só não pode ser o vazio. Tá? Então, f de x eu vou chamar de... É o conjunto formado por todas as funções do tipo f que vão de x em k. Todas as funções possíveis. Tá? Então, ó. F de x... Esquece só o nome do conjunto, tá? Não é pegar a função e aplicar em nada, não, tá? É o conjunto formado por todas as f's que vão de x em k, tais que f é função. Tá? Isso aqui vai ser um espaço vetorial sobre o corpo K, tá? Em que, como é que a gente define as operações? São as operações usuais, tá? De soma de funções e multiplicar uma função por um escalar, tá? Tá definido aqui. Cuidado para, às vezes, você pega o livro. Tem alguns exemplos em que você considera subespaços vetoriais aqui dentro, né? Por exemplo, você pega as funções contínuas, as funções limitadas, se não me engano. Dá para fazer vários tipos de espaços vetoriais com funções, tá? Só para lembrar. Então, se eu pegar duas funções f e g desse tipo, tá? Sempre do conjunto x, o conjunto x está fixo e o corpo está fixo, tá? Então, todas as funções têm mesmo domínio, mesmo contradomínio. Isso é importante. Então, como é que você vai somar duas funções? Isso aqui é lá de fundamentos, né? Como é que a gente faz a soma de duas funções? Você quer que o resultado seja uma função, né? Ou seja, eu quero que a função f mais g também esteja nesse conjunto. Então eu tenho que falar o que essa função faz. Então vai ser uma função vou colocar aqui, ó. Quem é a função f mais g? É a função que vai do conjunto x no conjunto k. Eu tenho que explicar o que essa função f mais g faz. O que ela faz? Ela pega um xzinho ali, ela leva no f mais g de x. Como é que se calcula essa função no x? Você simplesmente calcula o f de x e calcula o g de x e soma. Tá? Então essa é a função f mais g. Agora por produto por escalar. Pega alfa, um escalar, e f, uma função. Então o produto vai ser essa função aqui, alfa f. Quem é essa função? O que ela faz? Tem que explicar. Então alfa f é a função que vai de x em k. Como que ela funciona? Ela vai pegar um certo x e vai levar em quem? Né? Na função alfa f aplicada em x é o que? Como é que eu calculo isso? Você vai primeiro calcular f de x e depois multiplicar por alfa. Tá? Cuidado com a notação, tá? E aqui eu tô falando que eu tô calculando a função alfa f no x. Aqui eu tô falando que eu tô aplicando f no x e depois multiplicando por alfa. Tá? Aqui é o produto do corpo, tá? Porque como um f é uma função que pega elementos do conjunto x e leva no corpo, f de x é um elemento do corpo. Alfa é um elemento do corpo. Então aqui é um produto dois elementos do corpo, tá? E aqui é a função alfa f calculada em x.
que é definido assim, que na verdade é o produto, né, do corpo de alfa pelo f de x, tá? Para provar esse exemplo vai demorar, tá? Vai tomar tempo, mas vamos lá. Vou ter que provar então que esse conjunto, né, unido com a soma, é um grupo abeliano. Então, primeiro, ela é associativa. Então, vamos pegar três funções. Peraí, isso. Três funções nesse conjunto. E alfa e beta, eu vou pegar dois escalares já. Então, mostrar. Eu tenho que mostrar, né, que f mais g mais h é igual a f mais g mais h. Como é que você mostra que essas duas funções são iguais? Tem que mostrar que bom, essas duas funções têm mesmo domínio e mesmo contradomínio, tá? Isso é tranquilo. As duas funções. Quando eu falo essa função e essa tem o domínio x e o contradomínio é o corpo k. Agora tem que mostrar que elas satisfazem a mesma regra, que todo o xzinho do x que eu pegar vai ter a mesma imagem. Isso vai valer porque quando você no contradomínio os elementos estão no corpo e no corpo vale associatividade, tá? Então não tem problema. Então, olha, dado x um elemento do conjunto x, ó, esse conjunto x é qualquer, tá? Não tem nenhuma estrutura algébrica ali no x, tá? Não tem soma, não tem multiplicação, não tem nada, tá? F mais g mais h. Vamos pegar essa função e calcular no x. Então, ó, enxerga isso aí como uma soma de duas funções, né? Essas duas funções que eu pintei em amarelo, né? Uma é a função f mais g, a outra é a função h. Isso é a mesma coisa que pegar a função f mais g e calcular no x e pegar a função h e calcular no x. H tá aqui no x, deixa quieto. Aqui, ó, note que são dois elementos do corpo k, tá? O que eu vou fazer agora? Vou vir aqui no f mais g de x, vou aplicar a definição que a gente deu de soma de funções, né? Então isso aqui é f calculado no x mais g calculado no x. Tá vendo esse parênteses que eu vou deixar de vermelho? O que acontece aqui? F de x, g de x e h de x são elementos do corpo. Tá? Porque todas as funções que a gente tem vão de x no corpo. Todo mundo quer elemento do corpo. No corpo, vale a associatividade. Então isso aqui eu posso reescrever assim, ó. F de x mais g de x mais h de x. Agora desfaz o que a gente fez. Isso é a mesma coisa que f de x mais g de x mais h de x é a mesma coisa que pegar a função g mais h e calcular no x. Agora aqui eu tenho duas funções calculadas no x. Isso é a mesma coisa que eu fazer que a soma dessas funções calculada em x. Tá? Isso é verdadeiro para qualquer x no conjunto x. Tá? O que a gente acabou de provar é que f mais g mais h é igual a f mais g mais h. Tá? Eu vou só colocar uma observação aqui. Bom, precisa não. Eu já comentei, né? É claro que quando você soma duas funções, o resultado ainda é uma função que vai de x em k, né? E quando eu pego uma função multiplico um escalar, o resultado ainda é uma função, né, de x em k, tá? Então vale a associatividade.
A2 é a comutatividade. E a ideia é a mesma. Para provar, tá? Então, lembrando, eu quero provar que f mais g é igual a g mais f. A única dificuldade que é provar que f mais g de x é igual a g mais f de x para todo x no conjunto x. Então, dado x um elemento do conjunto x, então olha só, f mais g de x, por definição, isso é f de x mais g de x. Isso aqui é a soma de dois elementos do corpo, tá? Corpo com relação à soma, comuta, né? É um grupo abeliano. Então isso aqui é a mesma coisa que g de x mais f de x, que por definição é a função g mais f calculada em x, tá? Então, f mais g é a função g mais f. Então aquela soma ali ela é comutativa, tá? Propriedade A3, eu tenho que achar quem é o vetor nulo desse conjunto, tá? Quem é o vetor nulo? É a função nula. Então vou denotar essa função por zero. Então quem é essa função? É a função que vai do conjunto x, vai no corpo k, que todo x leva nessa função calculada em x, é o elemento neutro do corpo. Vou pôr assim para dar uma simples, para não confundir vocês, tá? Zero índice k é o zero do corpo, tá? Se você pensar no quem é o corpo, esse corpo é os reais, esse zero é o zero mesmo, né? E esse zero aqui é a função, tá? Não confunde. Também, se k for complexos ou racionais, esse 0k é o zero. Se o k, por exemplo, for um ZP da vida, esse cara aqui é o zero barra, tá? Olha só. Se eu pegar a função f e somar com a função zero, vamos calcular um certo x. Acho que qualquer que seja o meu x, né? Por definição, isso é f de x mais a função nula calculada em x. Função nula dá o elemento neutro do corpo. Aqui é a soma de dois elementos do corpo, cujo resultado é o próprio elemento. O que a gente acabou de provar é que a função f mais a função nula, né, é a função f, para qualquer função f. Ou seja, existe um elemento neutro nesse conjunto aqui e é a função nula, tá? Portanto, a função nula é o elemento neutro desse conjunto aqui. Ou seja, a função nula nesse caso é o que a gente chama, é o vetor nulo, tá? Desse corpo, desse espaço vetorial. Agora, a 4 é existente de oposto, tá? Vamos lá, pega a função f qualquer aí. Quem é o oposto dessa função? Vai ser a função que pega todo o x e leva no oposto de f de x. Essa função eu vou denotar por menos f. Então, isso aqui é uma função que sai do conjunto x e vai no corpo. Que para todo x, então, como que a gente calcula essa função um x? Você vai calcular o oposto do f de x. Tá? Ó, esse aqui é um elemento do corpo, tá? f de x é no corpo, então todo elemento do corpo tem um oposto, que a gente denota assim.
como é que você mostra que ele é o oposto? Vamos lá na definição. Você tem que mostrar que a soma dessas duas funções vai dar a função nula. Né? A soma desses dois vetores tem que dar o vetor nulo. O vetor nulo, no nosso caso, a gente acabou de ver a função nula, tá? Com efeito. Então, dado x pertencente a x, temos. Então, eu tenho que mostrar o seguinte, que se eu fizer essa soma aqui, resultado da função nula. Então, o que tem que fazer? São duas funções, tá? Tem que mostrar que essa função é igual a essa. Então, vou mostrar que se eu pegar essa função e calcular um x, o resultado é a mesma coisa que pegar essa função e calcular no x. Ou seja, é o elemento neutro do corpo. Então, pega f mais essa função menos f calculado em x. Por definição, isso é f de x mais menos f calculado em x. Isso é, por definição, f de x mais menos f de x. Isso aqui a gente denota lá no corpo, né, como sendo a diferença, né, entre f de x e f de x, que dá o elemento neutro ali do corpo, né? Dá o... Bom, deixa eu ficar confuso aqui. Que dá o elemento neutro do corpo. Só que o elemento neutro do corpo é o quê? É a função nula calculada em x. Ou seja, essa função calculada em x é a mesma coisa que essa função calculada em x. Qualquer que seja o x que eu pegar ali no conjunto x. Consequentemente, essas duas funções são iguais. E assim, essa é a função oposta, né? Essa função é o oposto aditivo ali da... É o vetor oposto, né? Da função f. Tá? Bom, agora a gente tem que verificar essas quatro propriedades aqui com relação ao produto por escalar. Vamos lá. M1 associativa, né? Então eu tenho que mostrar que para qualquer escalar alfabeto que eu pegar, né? Essas duas funções são iguais. Então, vamos calcular as duas funções no mesmo x e mostrar que chegam sempre no mesmo resultado. Então, alfa beta vezes f. Falta pegar o x, né? Então, para todo x que eu pegar no conjunto x, vale o seguinte. Essa função calculada em x, por definição, é o quê? Ó, aqui estou pegando a função f e multiplicando por esse escalar. Então, enxerga alfa beta como sendo um escalar. Isso é a mesma coisa que pegar o escalar alfa beta e calcular em f de x. Então, aqui não tem um ponto, né? Só que isso aqui virou um produto de três elementos do corpo. Que alfa está no corpo, beta está no corpo. No corpo vale a associatividade no produto, né? Então isso aqui é a mesma coisa que alfa que multiplicado por beta f de x. Deixa o alfa quieto agora. Olha o beta f de x. Isso é a mesma coisa que pegar a função beta f, calcular no x. Então, eu estou pegando, eu enxergo isso aqui como sendo uma função. Né? Do jeito que está aqui tudo, isso aqui é um produto no corpo, né? Então eu tenho um escalar multiplicando uma função calculada no x. Isso é basicamente a mesma coisa que você falar que é o... Estou calculando a função alfa vezes beta f nesse x.
Portanto, o que a gente acabou de provar foi o seguinte, que essa função é igual a essa função aqui. Então, a propriedade M1 está satisfeita. A propriedade M2 é pegar, mostrar todo vetor, no caso nosso, toda função multiplicada pelo elemento neutro, elemento de identidade do corpo, é o próprio vetor. Então, vamos lá, dado um elemento x no conjunto x, arbitrário, nós temos. Então, calcula essa função no x. Eu tenho que mostrar que isso é f de x. Tá? Por definição, isso aqui é multiplicar o elemento do corpo f de x pela identidade. Eu estou no corpo, né? Então, todo elemento multiplicado pela identidade é o próprio elemento. Ou seja, isso é f de x. Então, a gente acabou de provar é que essa função é igual a essa. Aí M3 e M4 são as distributivas, né? O que acontece? M3 e M4 vai seguir também fácil, porque no corpo vale a distributividade, tá? Então, ó, para todo x no conjunto x, deixa eu só confirmar quem é M3, né? Então, vamos somar dois escalares e multiplicar por uma função. Então, alfa mais beta f de x, vai. Vamos lá, por definição, isso é a mesma coisa que pegar o escalar alfa beta e multiplicar pelo escalar f de x. Agora estou no corpo, né? Essa soma aqui é no corpo, esse produto aqui é no corpo. Tá? Alfa, beta e f de x são elementos do corpo K. Então aqui eu posso fazer a distributiva. Isso vai ficar alfa f de x mais beta f de x. Só que alfa f de x, pela definição de produto que a gente deu no nosso espaço, é a função alfa f calculada em x. De maneira análoga, beta vezes f de x é a função beta f calculada em x. Agora tem duas funções calculadas em x e eu estou somando elas. Isso é a mesma coisa que somar as duas funções, alfa f e beta f, e calcular em x. Então, ó, a função alfa mais beta f e a função alfa f mais beta f tem sempre o mesmo resultado calculado em qualquer x. Em todo x, né? Fixei um x. Alfa mais beta de f de x é igual a alfa f mais beta f de x. Portanto, essas duas funções são iguais. Então, isso aqui é uma distributiva, né? Agora a outra. Eu tenho que mostrar aqui. Vou mostrar que vale distributiva aqui. Então, vamos pegar essa função e calcular num x arbitrário. Por definição, isso é a mesma coisa que fazer o produto de alfa pelo f mais g de x. Aí, vamos lá. Isso aqui, ó. Aqui a gente vai aplicar a definição de soma de funções, né? Deixa o alfa quieto. Que é a função f mais g calculada em x. Isso é f de x mais g de x. Agora ficou fácil, por quê? F de x e g de x são elementos do corpo, né? Lembra, nossas funções são todas do conjunto x no corpo. Então o resultado de qualquer função ali em qualquer elemento é um elemento do corpo. No corpo vale distributividade. Então isso vai ficar alfa f de x mais alfa g de x. Esses dois produtos aí, né? O que é alfa vezes f de x? Isso é a mesma coisa que calcular a função alfa f no x.
E alfa, se eu fizer o produto com g de x, isso é a mesma coisa que calcular a função alfa g no x. Agora eu tenho uma função alfa f calculada em x e a função alfa g calculada em x. Eu estou somando essas duas coisas. Isso é a mesma coisa que calcular a função alfa f mais alfa g no x. Então essas duas funções calculadas em x dão o mesmo resultado. Né? E aqui, como x é arbitrário, nós concluímos que essas duas funções são iguais. Então, verificadas as 8 propriedades, a gente conclui que fx é um espaço vetorial sobre o corpo K. Tá? Portanto, esse conjunto é um K espaço vetorial. Bom, gente, vamos definir agora o produto interno, tá? De um espaço vetorial real, tá? Então, a partir de agora, vamos considerar só espaços vetoriais sobre R, tá? Meu corpo agora é só entre os reais. Então, o que é um produto interno? Um espaço vetorial V. Então, pega V um espaço vetorial qualquer. O produto interno é uma função que vai pegar dois vetores e associar um número real. Tá? Então, pega dois vetores e a gente vai denotar assim, tá? Esse aqui é o produto interno entre os vetores U e V. Essa função tem que satisfazer três propriedades. Linearidade, ou seja, tem que satisfazer isso aqui, ó. Alfa U mais beta V tem que ser alfa U mais beta V, W, né? Então, produto interno entre o vetor. Nós aqui estou fazendo produto interno entre dois vetores. Alfa U mais beta V e o vetor W. Então, isso vai ser alfa, que multiplica o produto interno entre U e W, mais beta, que multiplica o produto interno entre V e W. Tá? Então, meio que abre essa soma, né? E os escalares saem para fora. Tá? Sempre fixando aqui o, entre aspas, o segundo vetor ali, né? Não é coordenada, né? É o segundo vetor ali do produto interno. Também tem que valer a simetria. Então, tanto faz calcular o produto interno entre U e V e U. Dá sempre o mesmo resultado. Tá? E também a terceira propriedade é positividade. Então, produto interno é sempre um número não negativo. E só é zero se o vetor U é o vetor nulo. Tá? Então, pega o produto interno entre dois vetores. Perdão, entre um vetor e ele mesmo. Tá? O resultado é sempre um número não negativo. E só vai dar zero se o vetor U é o vetor nulo. Tá? Então, uma coisa para confundir, tá? Resultado de um produto interno é um vetor. Acabei falando errado. O produto interno entre dois vetores é um número real. Então, você vai pegar dois vetores e o resultado vai ser um número, tá? No caso aqui nosso real, tá? Mais pra frente a gente vai definir de novo o produto interno sobre os complexos, tá? Então, dado um espaço vetorial, se estiver definido sobre ele um produto interno, a gente vai chamar esse espaço de espaço vetorial com produto interno, tá? Tô pondo real aqui porque, mas assim, por enquanto só real, tá? Bom, vou provar então essa propriedade. Essa proposição aqui basicamente está falando que a linearidade aqui funciona para a segunda coordenada também. Tá? Ou seja, produto interno entre os vetores U. Produto interno é sempre entre dois vetores, tá? E o vetor alfa V mais beta W é a mesma coisa que multiplicar por alfa o produto interno entre U e V e multiplicar por beta o produto interno entre U e W, tá?
Note que, então, o resultado do produto interno são números reais. Os escalares são sempre números reais, tá? Demonstração é tranquila, porque a gente vai combinar a simetria com a linearidade aqui já. Bom, no enunciado já fala, né? Alfa e beta são arbitrários, U, V e W são vetores arbitrários. Então, vamos lá. É U, alfa V mais beta W. Que eu tô do lado esquerdo aqui, tem que chegar no lado direito, né? Eu vou começar usando a simetria. Então, eu posso inverter a ordem dos vetores ali no produto interno, né? Então aqui pela propriedade I2, isso aqui é produto interno entre alfa V mais beta W e o vetor U. Agora aqui você usa linearidade no primeiro vetor, né? Então lembra, escalar sai para fora, então vai ficar alfa VU mais beta, produto interno entre W e U. Aqui eu usei a linearidade, que é a propriedade I1. Agora a gente vai usar I2 de novo. Nesse produto interno e nesse produto interno, né? Que o produto interno você pode inverter, né? Então isso aqui vai ficar alfa, que multiplica o produto interno entre U e V, mais beta, que multiplica o produto interno entre U e W. Que é o que a gente queria, né? Tá? Então essa linearidade é verdadeira tanto aqui no primeiro vetor, tá? Quanto no segundo. Tá? Então escalar está multiplicando o vetor, você pode jogar ele para fora do produto interno, tá? Isso está falando. E a soma abre, tá? O produto interno abre para a soma, né? Então, o que eu quero dizer? Eu vou chamar de exemplo, mas é só observação, né? Vou chamar de observação. O que é, por exemplo, sei lá, alfa UV. O escalar sai para fora por essas propriedades. Isso é alfa UV. Mas se o escalar estiver na segunda coordenada, no caso real, funciona da mesma forma, de maneira análoga. O escalar você pode colocar para fora do produto interno. Tá? Se tiver uma soma, por exemplo, U mais V, W. Abre para soma, então vai ficar produto interno entre U e W mais produto interno entre V e W. Tá? Ó, esse W aqui, que é a coordenada, entre aspas, coordenada que eu estou mexendo, repete, tá? Eu sei que é estranho no começo, eu também estranhava muito, mas é assim que vai funcionar, tá? Agora tiver a soma na segunda coordenada, por exemplo. Isso aqui for assim. Isso vai ficar U, V, mais produto interno entre U e W. Se eu tiver, por exemplo, U mais V, W mais T. Duas somas, como é que faz? Você aplica as suas propriedades duas vezes, né? Então, você pode abrir na primeira coordenada. Aí não pode falar em coordenada aqui, tá? Mas... Então, o primeiro vetor abre, né? Então vai ficar isso aqui. Agora aplica nas duas coordenadas, nos dois produtos internos, né?
linearidade no segundo vetor. Então vai ficar o produto interno entre U e W, mais produto interno entre U e T, mais produto interno entre V e W, mais produto interno entre V e T. Ou seja, você faz todas as possibilidades. U, W, U, T, V, W, V, T. Tá? Vou complicar mais um pouquinho, mas suponha que todos esses caras estão sendo multiplicados. Alfa U mais beta V, gama W mais lambda T. Como é que fica? Bom, pelo item E, né, a gente já viu que isso aqui vai ficar. Alfa U gama W mais alfa U lambda T mais beta V gama W mais beta V lambda T. Aí pelo que a gente aprendeu aqui, né? Também na linearidade, né, tanto na segunda quanto na primeira coordenada, os escalares saem para fora. Então vai ficar alfa gama produto interno entre U e W mais alfa lambda produto interno entre U e T mais beta gama produto interno entre V e W mais beta lambda produto interno entre V e T. Tá? E assim por diante. Então, se eu fosse fazer direto aqui, esse cara, para chegar aqui, como é que você chega? É alfa U gama W, já vou escalar por fora. Então, alfa gama U W. Agora, alfa U com lambda T. Então, vai ficar alfa lambda U produto interno entre U e T. Agora pro beta V. Então, vai ficar beta gama produto interno entre V e W. Agora entre beta V e lambda T. Então, vai ficar beta lambda, que multiplica produto interno entre V e T. Tá? Eu acho que aqui todo mundo quer produto entre números reais, tá? Porque o produto interno aqui, né, é um número real. Tá? Os escalares ali também são números reais. Não acho que eu fiz para 2 aqui, poderia ter feito para 3 vetores, né? Em cada. Uma combinação linear de 3 vetores aqui e uma combinação linear de 3 vetores aqui. Vai seguir a mesma raciocínio, tá? Você já aplicando a linearidade várias vezes. Tá? E tanto faz, 4, 5, 10, quantos vetores você quiser. Tá? Então, esse corolário aqui, basicamente é só pegar aquelas propriedades de linearidade, né? E aplicar várias vezes. Tá? Por exemplo, essa combinação aqui, ó. Tô pegando alfa 1, U1 mais alfa 2, U2 mais alfa 3, U3 e assim por diante. Até alfa M, UM. Aqui também, ó. Tem a combinação linear dos vetores V1, V2 e Vn. Então tô fazendo o vetor beta 1, V1 mais beta 2, V2 mais beta 3, V3 até o beta N, Vn. Como é que isso vai ficar no final? Vai ficar algo desse tipo aqui. Tá? É só aplicar várias vezes a linearidade. Tá? Vou dar só uma ideia aqui. Então olha só. Esse produto interno, né? Tá escrito como somatório, vamos tirar do somatório, talvez ficar mais fácil de enxergar. Isso é alfa 1 U1 mais alfa 2 U2 mais alfa N UN. Beta 1 V1. Aqui tô até alfa M U M, tá? Não necessariamente a combinação linear aqui tem o mesmo comprimento que a combinação linear aqui, tá? Uma tem M parcial, a outra tem N. Tipo aqui, né? Aqui no C, né? Aqui tem 2, aqui tem um só. Aqui pode ter 3, aqui pode ter 2, aqui pode ter 100, aqui pode ter 1000. Não tem problema. Funciona de maneira análoga, tá?
Então como é que vai ficar isso aqui? Você vai aplicar a linearidade, por exemplo, na segunda coordenada n vezes. Então isso aqui vai ficar α1, U1 mais α2, U2 mais αm, UM, beta1, V1 mais, aí vai repetindo, α1, U1 mais α2, U2 mais αm, UM, beta2, V2 e continua até o último. Se eu tivesse ter colocado os escalares para fora, poderia ter feito isso, né? Mas não fiz, né? Agora você pode fazer a mesma coisa em cada um desses n produtos internos com relação à primeira coordenada. Então vai ficar α1, U1, beta1, V1 mais α2, U2, beta1, V1 e assim por diante. Então no final das contas vai ter m vezes n produtos internos. Então vai ficar assim, α1, U1, beta1, V1 mais α2, U2, beta1, V1 e assim por diante até alfa m, UM, beta1, V1. Agora você passa para esse cara aqui, ó. Então tem esse vetor aqui e o produto interno só com esse. Então vai ficar α1, U1, beta2, V2, α2, U2, beta2, V2 e assim por diante. Então vai ficar α1, U1, beta2, V2 mais α2, U2, aqui faltam 2, beta2, V2 e continua até alfa m, UM, beta2, V2. Aí vai, continua esse ritmo, né? Até o último aqui, ó. Aí mais. Aí aqui na última, no último produto interno, vai ficar alfa1, U1, beta-n, Vn, mais alfa2, U2, beta-n, Vn e assim por diante. Então a gente está aqui, né, agora. O que acontece? Nesses m vezes n produtos internos, os escalares você pode colocar para fora, né? Usando as linearidades. Então, o alfa1, beta1 sai para fora aqui, alfa2, beta1 sai para fora, alfa-m, beta1 sai para fora e assim por diante. Acho que para não confundir, eu vou colocar de azul isso aqui, tá? Então vai ficar alfa1, beta1, U1, V1, mais alfa2, beta1, U2, V1, mais alfa-m, beta1, UM, VM. O MV1. Agora aqui é o análogo. Vai ficar alfa 1, beta 2. Pera aí. Alfa 1, beta 2. O1, V2.
mais alfa 2, beta 2, U2, V2. Continua até alfa M, beta 2, UM, V2. Aí você continua fazendo isso para todo mundo até chegar nesse último aqui, ó. Aí vai ficar alfa 1, beta N, U1, VN mais alfa 2, beta N, U1, VN até alfa M, beta N, UM, VN. Se você olhar essa combinação linear que a gente tem aí, tá aparecendo todos os produtos da forma alfa I, beta J, multiplicando o produto interno entre UI e VJ. Então, alfa 1, U1, B2, V2. Alfa 2, U2, beta 2, V2. Aqui, ó, alfa 2, U2, beta 1, V1. E assim por diante. Então esse aqui que está escrito aqui, ó, essa soma gigante, na verdade você pode escrever simplesmente assim, ó. É a soma com I variando de 1 a M, né? Onde que os alfas ISO que vão até o M. Os betas vão até o N, né? Ó, tem beta 1, beta 2, até o beta N. Do produto interno entre U e V, J. Tá? Que é o que está escrito aqui, ó. Então, assim aqui às vezes você olha e se assusta, mas na verdade é só catar essa propriedade aqui e aplicar várias vezes. Essa e a linearidade coloquei aqui, tá? Não tem segredo não. Então na prática, vamos ver esse exemplo, esses exemplos, né? Como é que a gente calcula? Como é que eu posso desenvolver, né? Abrir os produtos internos. Por exemplo, 3U1 menos 4U2, 2V1 menos 5V2 mais 6V3. Se eu lembrar, vou colocar uma lista de exercícios para provar a linearidade, o caso em que aqui ao invés de mais é menos. Tá? Vai ser a mesma coisa, porque a subtração, né, é um caso particular da soma, tá? Aqui também, tá? Se no lugar do mais aqui tivesse um sinal de menos, aqui apareceria um sinal de menos. Tá? Não tem segredo não. Bom, deixa eu fazer um exemplo aqui então. Para começar, essas regras de linearidade aqui, tanto essa quanto essa, continuam válidas, tá? Se ao invés do sinal de mais aqui, da adição, né, a gente tiver a diferença, tá? Subtração. Vou colocar isso lá na lista de exercícios para vocês, tá? Então, vamos calcular esse vetor aqui, ó. Calcular não, né? Deixa eu ver se copiei certo. Vamos abrir as contas usando a linearidade. Então, como é que significa? Então, vamos fazer esse cara com esse aqui primeiro. Então, vai ficar 3 vezes 2, U1, V1. Agora com esse aqui, ó. Então, vai ficar mais 3 vezes menos 5, U1, V2. Mais, agora ele, 3U1 com 6V3. Mais 3 vezes 6, U1, V3. Que é mais, né? Mais. Com 3 U1 acabou, agora vamos pro menos 4 U2. Com 2V1. Então vai ficar menos 4 vezes 2,
produto interno entre o 2 V1. Agora com esse cara aqui, então vai ficar mais menos 4 vezes menos 5 o 2 V2. Agora com esse cara aqui, mais menos 4 vezes 6 o 2 V3. Aí, agora calculando esses produtos aqui, ó, e copiando ali os produtos internos, tá? Então vai ficar assim, ó, 6 U1 V1 menos 15 U1 V2 mais 18 U1 V3 mais menos 8 U2 V1 mais 20 U2 V2 menos 24 U2 V3, tá? Então é só usar a linearidade nas duas coordenadas, tá? Agora o item 2i. 3u menos 5v mais 4u mais 6v. Então vamos fazer meio direto aqui. 3u com 4u. Então vai ficar 12 produto interno entre u e u. O 3u 6v mais 18 produto interno entre u e v. Agora menos 5v com 4u. Então vai ficar menos 20 vu. Agora menos 5v com 6v. Menos 30 produto interno entre v e v. Ó, esses dois caras aqui é pra somar, tá? Opa. Por quê? Cada propriedade e 2, né? A simetria. Produto interno entre u e v, mesma coisa produto interno entre v e u. Quaisquer que sejam os vetores u e v. Tá? Então isso aqui vai ficar 12 vezes o produto interno entre u e u menos 2 vezes o produto interno entre u e v menos 30 vezes o produto interno entre v e v. Tá? Bom, acabou aqui, tá? Mas na prática, a gente vai definir agora um negócio que a gente chama de norma. Tá? O que acontece? Todo espaço vetorial em que a gente define um produto interno, você consegue definir uma outra função, que é a norma. Tá? Que é o também conhecido como comprimento do vetor. O que acontece? Quando você tem um produto interno entre dois vetores, entre um vetor dele mesmo, isso a gente chama de a norma ao quadrado desse cara. Então você pode anotar assim, ó, 2 vezes a norma de u ao quadrado menos 2 vezes a norma de uv menos 30 vezes a norma de v ao quadrado, tá? Então o produto interno de v com v é a mesma coisa que a norma de v ao quadrado. E a gente denota assim, norma de v ao quadrado. O produto interno entre u e u é a mesma coisa que a norma do vetor u ao quadrado, tá? Por quê? Por causa dessa definição aqui, ó. Fixado qualquer vetor u, esse cara aqui é sempre não negativo, né? Sempre maior ou igual a zero. Isso para todo vetor u, né? Então você sempre pode extrair a raiz quadrada desse negócio aí, desse produto interno, tá? Então, suponha que V é espaço vetorial unido com produto interno. Então a gente vai definir a norma do vetor u, que é a mesma coisa de comprimento do vetor u, é a raiz quadrada do produto interno dele com ele mesmo.
tá? Se vocês voltarem lá em GA, lembra lá primeiro ano GA? Vale isso aqui. Só que lá, em vez de chamar de produto interno, a gente chamava de produto escalar, né? Tem essa propriedade aqui. O produto escalar de um vetor com ele mesmo é a norma ao quadrado do vetor. Só que lá a gente fez meio que ao contrário, né? A gente começou a definir norma, depois lá na frente definir produto interno, né? Bom, para encerrar a aula, né? E não fica preocupado não, que na próxima aula eu vou fazer os exemplos, tá? Essa aula eu fiz mais a parte da produto interno teórica, né? Algumas propriedades. Aí na próxima aula a gente faz só exemplos, tá? Então, o que é um vetor unitário? É a mesma definição que a gente deu lá em GA. É um vetor cuja norma é igual a 1. Tá? Ou seja, quando o produto interno desse vetor com ele mesmo dá 1, a gente fala que o vetor é unitário. Tá? Também, igual lá em GA, a gente pode definir o versor de um vetor V. Tá? Isso quando V é um vetor não nulo, que é esse vetor aqui. Você vai multiplicar ele pelo inverso da sua norma. Tá? Que às vezes pode denotar assim, simplesmente, né? Esse é o versor do vetor V, tá? Esse cara é um vetor unitário, tá? Você calcular a norma dele, vai dar 1, tá? Esse processo a gente chama de normalização, tá? Normalização do vetor. Ok? Bom, gente, a aula de hoje era isso. Aí, como eu falei, na próxima aula a gente volta resolvendo exemplos, tá? Então, a gente se vê lá. Até mais.